Falando um pouquinho sobre a tragédia na Líbia, quantas coisas aconteceram nos últimos dias, né? Foi terremoto, tragédia por causa de chuva, tragédia por causa de alagamento e mais esse assunto da Líbia. Mais de 5.000 pessoas morreram em uma enchente que devastou o país. O chefe de operações humanitárias da ONU atribuiu o desastre às mudanças climáticas. Priscila Asbeck é quem vem aqui conversar com a gente. Que semana para a cobertura internacional, hein, Asbeck? Minha nossa, uma tragédia atrás da outra. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma tragédia seguida da outra no norte da África. Agora a Líbia com esses números que superam, inclusive, o número de vítimas do terremoto no Marrocos. O chefe de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse então que essa tragédia foi uma combinação entre questões climáticas com a capacidade ou a falta de capacidade do país de lidar com uma inundação desse tamanho. Ele disse que a Líbia precisa de equipamentos para encontrar pessoas que estão presas em meio ao lodo e também para recuperar corpos que ficaram presos nos edifícios que foram danificados. Ele disse que isso é preciso e é urgente para que o país não passe por uma crise de saúde por causa dos corpos que estão se decompondo ao ficarem nas ruas e muitos dos corpos das vítimas estão inclusive sendo trazidos pelo mar. Ele falou que a população também precisa de tudo, desde água potável até itens de necessidade básica. Segundo os números que eles relataram, 884 mil pessoas precisam de algum tipo de ajuda e dessas 250 mil têm uma necessidade de assistência de forma urgente. Ontem também a ONU disse que a maioria das mortes poderia ter sido evitada se houvesse um aviso adequado e um plano de retirada das pessoas, mas o que o chefe do Serviço Meteorológico da ONU disse é que não havia um serviço meteorológico funcionando da forma adequada no país, então esse aviso não pôde ser feito. A gente vinha falando aqui sobre as inundações que já tinham atingido a Grécia, a Turquia e a Bulgária antes de chegar na Turquia e já tinham deixado 12 mortos. Além disso também, Elis, os números de mortos vão diminuindo e aumentando. Por quê? Algumas autoridades falam que são pelo menos 5.300 pessoas mortas. Já o prefeito de Derna, que é a cidade que teve as barragens que desabaram e ficou praticamente toda submersa, fala que as mortes podem chegar a 20 mil, então os números acabam sendo desencontrados, muitos corpos ainda não foram encontrados. Só para finalizar, Elisa, a CNN Internacional enviou uma repórter à Líbia e ela faz um relato muito dramático, diz que as pessoas contam que uma onda de 7 metros engoliu praticamente toda a cidade depois que as barragens desabaram. E ela falou o seguinte, para terminar, falou que os líbios estão acostumados com situação de guerra, com a morte, mas que nada poderia tê-los preparado para esse tamanho, para essa tragédia dessa magnitude. Volto com você. A resiliência, né, Asbeck, essa repetição da dor, né? Você viver mais de uma vez a dor, você vai criando uma resiliência, mas sofrendo igualmente todas as vezes que ocorre uma tragédia como essa. Essa imagem é, assim, inacreditável, impressionante. Olha, é uma parte inteira de uma cidade simplesmente devastada por causa desse desastre climático na Líbia. Tudo virou terra. Olha só, é tudo terra, tudo lama depois dos últimos dias e milhares de pessoas mortas. 9h57 e ainda teve o registro do terremoto que a gente acompanhou aqui em Marrakech, né, no Marrocos. Minha nossa, quantos assuntos.